João capítulo 1, os primeiros discípulos, olha só o que a palavra de Deus, ela ensina. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, João falando, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Ou seja, ninguém ainda sabia, ninguém o conhecia, ninguém havia falado do Senhor Jesus ainda, mas João já sabia quem ele era. O próprio Deus falou com ele: quando você vê descer o Espírito do Senhor como forma de pomba sobre tal homem, este é o meu filho. Então João reconheceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quando ele viu Jesus passar, ele falou, eis aí o Cordeiro. E 2 discípulos dele ouviram João falar isso. E eles dizem assim, olha, e os 2 discípulos ouviram dizer isto, o seguiram a Jesus. Agora olha que revelação forte isso daqui. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes, aqui está uma das primeiras palavras escritas que Jesus falou. Pastor, mas Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles vieram depois desse dia. Olha só que coisa forte. Eles vieram depois desse dia. Eles conheceram o evangelho depois desse dia, conheceram Jesus depois desse dia. Então aqui está uma das primeiras frases que o nosso Senhor Jesus falou. E interessante, ele disse-lhe, que buscais? O que vocês estão buscando? E essa deve ser a sua pergunta. O que eu estou buscando aqui? O que eu quero de Deus para a minha vida esse ano de 2025? Ah, eu quero vencer, eu quero conquistar, sabe, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar o meu carro, eu quero pagar minha dívida, eu quero a minha cura, quero namorar, quero noivar, quero casar. Inclusive, amanhã na terapia do amor, você vai trazer uma foto do seu casamento, a foto do dia que você casou, ou a foto do dia que você conheceu o seu namorado, ou a foto do dia do seu noivado. E se você está sozinha, sem ninguém, né? O que você busca? Ser feliz na vida amorosa é um direito seu. Então você vai trazer a sua foto. E nós vamos amanhã começar um propósito muito forte na terapia do amor, para que de fato, em 2025, o que você busca, você vai encontrar. Se você buscar na palavra de Deus o batismo com o Espírito Santo, você vai encontrar. Se você buscar na palavra de Deus o arrependimento, você vai encontrar. Se você buscar a cura para o seu corpo físico, Ele vai te dar. Se você buscar a cura para a sua alma, a libertação do seu espírito, você vai encontrar. O que você busca? O que você busca? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Segunda palavra que Jesus disse, escrita na Bíblia, ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João,
e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, é o Cristo. E levou-os a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então você vê aqui que eles estavam com João Batista, eles eram discípulos de João Batista, eles ouviam as pregações, eles ajudavam João Batista, e quando Jesus passou, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles ficaram: como assim? Nunca ouvimos tal palavra, ninguém nunca falou disso, isso é novo. E então eles ficaram encantados com aquilo e seguiram Jesus. Jesus, percebendo isso, parou e perguntou para ele o quê? O que Jesus perguntou? Quem lembra? O que Jesus disse? O que buscais? O que vocês estão buscando? Hein? O que você busca em Deus nesse novo ano de 2025? Casamento, Ele tem para te dar. Saúde, Ele tem para te oferecer. Prosperidade, Ele tem para te oferecer. O que você busca de Deus? Eu busco a conversão do meu marido. Ele tem para te dar. Eu busco a transformação do meu filho nas drogas. Ele tem para te dar. Um casamento restaurado, Ele tem para te dar. Eu quero prosperar, pastor. Quero que Deus me use, porque eu quero prosperar para construir igrejas, para atender às necessidades da obra. Busque às segunda-feira que Deus vai te dar. Pastor, eu tenho uma causa impossível, que tem sido uma guerra concernente a essa causa. Busque em Deus. Faça o jejum dos impossíveis. Busque mesmo de todo o teu coração. Mas Deus também está a buscar. Deus está a buscar pessoas com coração quebrantado, um espírito quebrantado. Pessoas que queiram sonhar o sonho de Deus, servi-lo como pastor, como obreiros, ou um agente do grupo, para trabalhar, para servir a Deus. Deus está buscando para colocar dentro, talvez de você, que ainda não tem o Espírito Santo, o Espírito dele. Ele quer te dar o Espírito dele, a paz dele. Então, assim como eles buscavam alguma coisa, Jesus também estava buscando, estava começando o seu ministério terreno. E ele estava buscando, tanto é que ele formou 12 discípulos. Um se perdeu porque já estava escrito. O que se perdeu é chamado filho de quê? Da perdição. Filho da perdição, está perdido. Judas Iscariote, já estava determinado isso. Ele seria aquele que estaria traindo o Filho de Deus e fazendo o que ele fez. Mas o Senhor Jesus estava buscando o aflito, o perdido, o contrito, o abatido de espírito. Ele está buscando corações para habitar. Você vê que eles disseram para ele: Senhor, onde que o Senhor mora? Hein? Onde que o Senhor mora? Jesus disse: vem ver, vocês vão ver onde eu moro. Chegaram lá, ficaram com ele e ficaram maravilhados com a palavra que saía dele. A palavra. E quando a palavra foi anunciada, veja que André saiu correndo, versículo 41, vamos ler. E 40, né? Versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que de João e o haviam seguido.
Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, né? Que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: segue-me. Então as primeiras palavras dele foi: o que buscais, vinde e vede. Ele mudou o nome de Pedro, né? Ele mudou o nome de Pedro, chamando ele de Cefas, né? Hoje conhecemos como Pedro, e agora está dizendo para Filipe: segue-me. E era Filipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Davi. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e o quê? E vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da onde? Da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, olha como é que mudou, né? Olha como é que mudou a posição, o posicionamento de Natanael. Ele já foi lá com aquele... Natanael era um homem muito inteligente, culto. Ele era realmente uma pessoa reta, que estudava muito, conhecia muito a Torá, conhecia muito a Bíblia. E ele sabia que Nazaré era uma cidade de pessoas humildes, que não tinha, vamos dizer assim, pessoas cultas, né? Uma cidade muito humilde, simples, pobrezinha, que ninguém esperava nada de lá. Então Natanael, a princípio, quando soube que Jesus vinha de Nazaré, ele disse: de Nazaré pode-se sair alguma coisa o quê? Boa. Então um pouco orgulhoso também, né? Um pouco meio, sabe, assim, arrogante, aquele tipo de pessoa que ele se sente acima da média, acima das pessoas, e com isso, desculpa falar, é a pessoa mais ignorante e insensata, porque ela acaba, ela mesma, criando uma barreira, impedindo ela de ter acesso à palavra de Deus. O conhecimento faz isso com a pessoa. O conhecimento do mundo, ele faz com que o ser humano fique emburrecido espiritualmente. Ele não consegue raciocinar. Então, quando Jesus falou para Natanael, versículo 48, antes que Filipe te chamasse, olha só, te vi eu te vi. E estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu, já sabe, quebrado, né? E disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael conhecia a Escritura, e ele sabia que quem falar aquilo ali não poderia falar se não conhecesse realmente a palavra de Deus, se não fosse alguém extremamente inteligente, culto, sábio. Então ele ficou encantado, ele ficou maravilhado de saber que realmente ali na frente dele, por isso é importante você meditar, está aqui, ó, na palavra de Deus. Não tem como você ter um encontro com Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, se você não meditar na palavra de Deus.
Por isso os 40 dias. Porque se pregarem alguma coisa, se falar alguma coisa que não condiz com a palavra de quem? O que você vai dizer? Tem alguma coisa o quê? Errada. Ah, você tem que fazer isso, 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 isso. Não, peraí. O que está escrito na palavra de Deus? O que a Bíblia diz? Ah, então eu vou obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Fique de pé, por gentileza. Vamos concluir aqui. Vocês estão entendendo, gente? Aonde Deus quer chegar? Aonde o Espírito Santo quer chegar aqui? Você vai entender. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, você crê? Porque eu disse que eu te vi lá debaixo da figueira, agora você está crendo? Porque ele diz assim, olha só, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar Jesus falando essas palavras ali naquele momento, naquela ocasião? Você consegue mensurar isso daqui, entender, imaginar isso daqui? Imagine, estamos aqui agora, falando da palavra, meditando na palavra, e Jesus aparece aqui em carne e osso. Ele aparece aqui em carne e osso. E em carne e osso você vê os anjos descendo para vir glorificar o nome dele aqui. Como é que você ficaria? Como é que você ficaria? Como você ficaria, gente? Hein? Seja honesto. Seja honesto. Você ia ficar assustado? Você ia ficar apavorado? Você ia achar que estava vendo demônios? Como é que você se sentiria? Você ia entrar num êxtase espiritual. Você ia ficar maravilhado. Você ia começar a glorificar a Deus. A sua alma, o seu espírito iria se regozijar tanto de alegria, de gozo, que você ia querer subir com ele logo. Sim ou não? Mas é justamente isso que a palavra de Deus proporciona. Esse gozo que a palavra proporciona é o Espírito Santo testificando dentro de nós aquilo que estamos lendo. O gozo da palavra, ele vem quando você para meditar. Por isso que nos 40 dias do está escrito, você não pode simplesmente, aleatoriamente, hoje eu tenho que cumprir lá, meu compromisso, está aqui a minha tabelinha. Peraí, deixa eu ver, amanhã é Mateus 4, 1, 4. Poxa, o que está escrito em Mateus 1, 4, 4? Lê lá no telão. Ele diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? E aí, mas o quê? Isso aí todo mundo sabe. Mas por que Jesus foi tentado? Meu Deus, se Jesus foi tentado, imagine eu. Aí você começa, sabe, a buscar esse entendimento de Deus. E Deus, vendo ali que você tem sede disso, se cumpre o que ele disse no versículo 50. Vi-te debaixo da figueira. Crês? Coisas maiores do que essa você vai ver. Você quer uma nova vida? Você quer o Espírito de Deus na sua vida? Então alimenta o jardim do teu coração, a tua mente. Olha o comentário da palavra, que amanhã você medita, já estou dando um spoilerzinho, mas você medita. É interessante notar que foi o próprio Espírito Santo quem conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Isso mostra que por meio das tentações sofridas por parte do diabo, tanto Jesus quanto a gente, ficaria evidenciada a obediência, a dependência
a fidelidade e a santidade do Filho diante do Pai. Essas atribuições eram indispensáveis. Deixa eu fazer um comentário aqui para você pegar isso para a sua vida. É isso que você tem que ter dentro de você: a obediência, a fidelidade, o seu caráter, a sua comunhão com Deus. Naquele momento que você está sendo tentado, naquele momento que você está passando por uma prova de fé, naquele momento que você está passando por uma injustiça, estão te perseguindo, estão falando mal de você, estão lhe caluniando, o seu caráter espiritual vai ser colocado à prova. E ali você vai dar um bom testemunho ou um mau testemunho. Ou você vai revidar de uma forma incorreta, de uma forma carnal, ou você vai revidar de uma forma espiritual. Porque ele diz, o bispo explica, né? Para que houvesse o testemunho, tanto no céu, diga amém, quanto na terra. Por que ele fala tanto no céu? Porque quando você somos tentados, lê lá no livro de Jó o que o diabo fazia. No dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante dele, também vinha o diabo. E quando a pessoa que se diz ser de Deus é tentada, perseguida, injustiçada, e ela se comporta de uma maneira incorreta, o diabo vai lá em cima e fala assim para Deus: está vendo? Aí, cadê o teu filho? Se diz que é teu filho, mas mente, está lá fazendo coisa errada. Por que está fraco? Por que a pessoa não resiste? Eu dei bobeira. Quem é de Deus não dá bobeira. Quem é batizado no Espírito Santo não vacila. Quem é batizado no Espírito Santo anda em espírito, vigia. Sim ou não? Sim ou não? Concluindo, tanto no céu quanto na terra, de que o Messias era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, ou o que, gente? Ou culpa. E no Salmos 119, versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há o quê? Viva a fé desses 40 dias como você nunca viveu na sua vida. Não leia a Bíblia aleatoriamente. Eu vou ler porque está lá no cartãozinho. Se eu não ler, o pastor vai perguntar na reunião. Não quero ficar mal com ninguém. Medite, tire um tempo, acorde bem cedo, faça uma oração sincera, pede para Deus falar contigo, amém? E pratique isso daqui, olha. A palavra de Deus tem que estar onde? Aonde, gente? Porque quando você abrir a sua boca, você vai fazer com o diabo o que Jesus fez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? Então alimenta o teu espírito. Eu não sei qual é o salmo que diz, se é Salmo 37 ou 34, que ele diz: habita na terra, alimenta-te da verdade. Quando você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, pode vir a tentação que for, pode vir a injustiça que vier, pode você estar enfrentando o pior momento da sua vida, mas você vai vencer. Do contrário, se a sua mente não está focada na palavra de Deus, você será vencido por essa tentação, por essa situação, pelos problemas aleatoriamente que acontecem, e vai se cumprir também o que está escrito, que aquele que é vencido, ele é escravo daquele que o vence. Ele é escravo daquele que o vence. Então, medite na palavra de Deus, alimenta o teu espírito, porque Jesus está a buscar aqueles que estão sedentos da presença dele. Amém?